Nós vamos estar pregando em Mateus capítulo 1, nós vamos começar uma série de sermões, fazendo uma breve harmonia dos evangelhos. Nós vamos falar sobre primeiro os 3 primeiros evangelhos, Nós vamos começar por Mateus, também chamados de evangelhos sinóticos, que é considerado, ou sinótico significa sobre a mesma visão, ou ver juntos, por causa de algumas passagens paralelas que há em alguns evangelhos, nos 3 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, que são parecidas. Então, por isso, são chamados de evangelhos sinóticos, que é necessário lermos os 3 juntos para compreendermos a passagem total. Então, nós vamos ler, a partir de hoje, nós estaremos começando o primeiro capítulo de Mateus. Será o primeiro sermão sobre o primeiro capítulo de Mateus. E vamos ver se a gente consegue, pelo menos, terminarmos aqui o primeiro capítulo de Mateus, partimos para o segundo, harmonizando junto com alguns outros evangelhos, os demais evangelhos, para nós compreendermos toda a palavra de Deus. Nós precisamos entender primeiro, antes de todas as coisas, que o primeiro evangelho que nós temos menção, que foi escrito, foi o evangelho de Marcos, entre o ano 55 e 65 da era cristã. Depois nós temos o evangelho de Lucas, no ano 60 da era cristã, e depois o terceiro evangelho, nós temos o evangelho de Mateus, entre o ano 60 a 70 da era cristã, e por último o evangelho, nós temos o evangelho de João, o evangelista João, o apóstolo João, ele nos apresenta o seu último evangelho, ali provavelmente entre o ano 70 a 80 da era cristã. E nós vamos aprender algumas passagens. Nós vamos começar sobre a genealogia de Jesus. É uma coisa que geralmente as pessoas vão pulando esse texto, As pessoas não gostam de falar sobre o texto da genealogia de Jesus, não gostam de aprender sobre nenhuma genealogia, mas é bom nós irmos pontualmente aprendermos algumas coisas sobre a genealogia, mas nós vamos ver muito sobre a genealogia, e nós vamos já depois passarmos para o versículo 18. Mas vamos ler. Livro da geração de Jesus. É interessante que a minha tradução, a tradução da minha esposa, e acho que da Ana Laura também, deve estar escrita assim, livro da geração de Jesus Cristo. Isso, a sua diz o quê, Ana Laura? Registro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo. É importante notar que Jesus é um nome, Cristo é aquilo que ele é e não é um nome. Então seria correto afirmar livro da geração, da genealogia de Jesus, o Cristo, Ele é o Cristo. Jesus, homem, é o Cristo, o Messias de Deus, O ungido de Deus. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou Tamar, a Farés, a Zará, e Farés gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Versículo 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou de Salomão, da que fora a mulher de Urias, a Batseba, ou Betseba. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, e Amon gerou Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E Jacó gerou
Então, já lemos no versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Quando nós pegamos esse texto e analisamos com o texto de Lucas, no capítulo 3, versículo 23 ao 38, nós vamos ler que a primeira geração, os 14 primeiros nomes ali, estão corretos. Mas a partir de Davi, nós já vemos que Jesus não é contado da geração de Salomão, né? Senão da geração de Natã, também que é filho de Davi. Em nenhum momento a Bíblia deixa de dizer que Jesus é filho de Davi. Nós vemos essa descendência até Davi. É interessante notarmos que há uma diferença a partir de Davi no Evangelho de Mateus, como há diferença no Evangelho de Lucas da partir de Davi à geração de Jesus. Há três, né, pensamentos sobre isso, mas há dois muito importantes. Um da qual eu creio, né? A primeira da qual eu creio é que nosso irmão Mateus está contando a geração de Jesus através de nosso irmão José, seu pai, né? Apresentando a geração de Jesus através de José. E a segunda seria, o de Lucas seria contando a geração a partir de Maria. Como também o segundo pensamento, que é muito comumente, muito respeitado mundialmente, esse que eu falei, né? A maior parte da cristandade aceita, né? Uma geração conta pelo pai, outra geração contando pela mãe. E há outro pensamento também muito difundido, muito conhecido desde o terceiro século, é que nosso irmão José, com a diferença de pais, ali o nome de pais de José, um chama de uma forma, outro chama de outra, significa a lei do levirato. A lei do levirato era quando um homem morresse, né? O homem morria e não tinha deixado filho, então seu irmão deveria casar com a viúva e deixar descendência para o seu irmão. Então os dois seriam automaticamente pais de José, né? As duas gerações contam como José, mas um é pai, como se diz, originalmente, o outro por pai por respeito, né? Esse pensamento é muito difundido também e muito aceito por muitos críticos textuais. Mas a opção que eu opto seria uma geração contando pelo pai e a geração contando pela mãe. Então a gente pode ver esse tipo de geração assim muito diferente ali nos dois textos sobre a genealogia. Mas vamos seguir. Quando nós olhamos aqui, em versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus o Espírito Santo, né? Ou Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Para nós entendermos mais esse texto, nós precisamos ir lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 56. Vamos lá então. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 56. E vai dizer assim, como foi essa situação. Amém? E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada, que desposada significa noiva. Era como se fosse um casamento sem comunhão carnal ainda, né? Então aqui quando uma pessoa ficava noiva da outra, automaticamente ela estava casada. Só não tinha ainda comungado carnalmente um no outro, né? Apreciado o bem de Deus sobre um ou outro. Então é diferente hoje quando a pessoa fica noiva dentro da igreja e separa. Antigamente não, já era tratado como fosse casamento. Então, por exemplo, aqui os dois estavam noivos. Maria já era considerada mulher de José e José já era considerado marido de Maria.
E uma virgem, então, desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. É importante notarmos que a Bíblia novamente cita. Por quê? Porque havia uma promessa que o Senhor havia feito a Davi, que da descendência de Davi não faltaria alguém para sentar sobre o trono, né? Hoje há alguém no trono da casa de Davi? Fisicamente, não. Na carne, não. Hoje não há trono em Israel, não há ninguém da casa de Davi no trono de Israel. Mas nós sabemos que Jesus está no trono como descendente de Davi. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, né? E o nome da virgem era Maria, né? Aí continua dizendo assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, você é muito abençoado no meio de todas as mulheres, você é uma mulher abençoada. É isso que o anjo está dizendo. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Quem é esse? Que saudação é essa? Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. É interessante notar que ela está considerando essa saudação aqui, porque não era costume de nenhum judeu saudar salve agraciada. Como é que aparece um homem no quarto dela, de repente, um homem, e diz para ela: olha, salve agraciada. Ela se assusta, mas não com o homem em si, porque vê que a saudação dele é diferente. Era um costume dos judeus, como é um costume até hoje, se saudarem com shalom, né? Shalom, e parece de repente com uma outra saudação, com a outra pronúncia, e dizendo para ela assim: você é abençoada, você foi agraciada por Deus. E aí ele diz assim: e disse-lhe o anjo, versículo 30, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. O que Maria fez para achar graça diante de Deus? Nada. Maria não fez nada para achar graça diante de Deus. Deus, por sua infinita bondade, resolveu abençoar esta mulher. Como é o caso de Noé, que a Bíblia diz que Noé também achou graça diante dos olhos de Deus. Mesmo sabendo que Noé, Maria e outros homens também eram pecadores como nós. Lembra que a Bíblia diz lá em Tiago que Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A mesma situação que nós passamos carnalmente. Elias era sujeito e orou o Senhor e Deus lhe respondeu com fogo. O que nos dá a entender bem claro nas Escrituras que não há nada bom em nós que Deus ache em nós. Isso não provém de nós, não provém de quem quer, como diz Romanos 9, mas de Deus. Isso provém do próprio Deus. Deus achar graça no ser humano não é porque o ser humano é bom. Deus não salva o ser humano porque ele é mais bom do que o outro. Não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maria havia pecado também. Eis que em pecado, fui formada em pecado, me concebeu minha mãe. Eu vejo alguns falsos pretensos teólogos dizendo que Maria também teve um nascimento através do Espírito Santo, como Jesus. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia deixa bem claro que Maria também nasceu em pecado. Maria é sujeita a erros como todos nós. Mas Deus, por infinita bondade, disse: você será mais abençoada que todas as mulheres. Por quê? Porque você fez alguma coisa? Não. Porque Deus achou por bondade com que seu filho Jesus Cristo nascesse no ventre dessa mulher agora. Deus, por infinita bondade, disse assim: eu vou colocar o meu filho, gerado pelo meu Espírito, no ventre dessa mulher, dessa jovem. E aí ele continua dizendo assim, né? Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, que também é
no hebraico, Josué, né? Que significa o Senhor salva. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha aí que interessante. E o Senhor Deus lhe dará um trono de Davi, seu pai. Hoje eu vi um falso pastor que já vem cometendo muita falsidade há muitos anos e agora resolveu se tornar um rabino e daqui a pouco ele vai querer se tornar um semideus e assim por diante, tanta besteira que ele fala. Ele disse que Jesus, e eu já vi pregar em muitas igrejas por aí, igrejas pentecostais, igrejas batistas como a nossa e tantas outras igrejas, e ele disse por aí que Jesus não está sentado no trono. É interessante nós notarmos lá no livro de Salmos, que a Bíblia deixa bem claro no livro de Salmos, quando Davi está profetizando através do Espírito Santo, que disse, olha, o Senhor está sentado no seu trono e disse-me, deixa eu colocar os teus inimigos por escabelo dos seus pés. A Bíblia nos mostra claramente que Jesus está no trono assentado, está governando como rei, está julgando como rei. Apesar de ser o nosso intercessor, ele já está no trono que Deus lhe deu, que Deus lhe ortogou, lhe ordenou, né? Então o anjo diz assim, olha, ele será chamado Filho do Altíssimo. Vamos parar e analisar. Os judeus tinham por costume, ou têm por costume, e algumas igrejas judaizantes têm esse costume que quando vai se referir a Deus, coloca o nome de Deus, o E escondido, né? E coloca uma vírgula por não pronunciar todo o nome de Deus. O nome de Deus não é Deus. A isso se refere a que Ele é Deus, mas esse não é o nome de Deus. E aí, quando vão falar com Deus, põe coisa sobre a cabeça, que pai, vamos inventar moda agora para falar com Deus. Meu irmão, nós precisamos ter temor de Deus, sim. Nós precisamos ter respeito com Deus. E nessa época que o anjo disse para Maria, olha, ele será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. O que o anjo está dizendo para essa mulher, que os judeus não se referem a Deus como Pai. E Jesus por várias vezes chamou Deus de Pai nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, Jesus apresentando Deus como Pai e assim por diante. Aí Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, que o Senhor está tanto dizendo o Pai. Olha, quem me vê a mim, vê o Pai também. Eu e o Pai somos um. Né? Que Jesus estava dizendo, está falando sobre a Trindade. Eu e o Pai somos uma só pessoa. Nós temos um poder só. A Bíblia deixa bem claro em Colossenses que Deus, no corpo de Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita todo o poder da divindade, está em Cristo. Ele é soberano, ele é Deus, ele é rei. Observe aqui que a Bíblia está dizendo, né? Ele será chamado Filho do Altíssimo. Maria poderia estranhar essas palavras. Como pode? Eu vou gerar uma criança. E ela vai ser filho do Altíssimo? Aí diz assim, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente. Ele reinará eternamente. Está vendo que o anjo não estava falando de um trono físico na terra. Estava falando de um trono que não se passa. É um trono eterno. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Os apóstolos ensinaram isso. Os discípulos ensinaram isso. Quando a gente vai para o livro de Atos, a Bíblia nos mostra isso. Que Jesus é rei, é soberano, é criador. Alguém disse essa semana que só existe um lugar onde que Cristo não é soberano, que é no coração do homem. Está errado. Em todo lugar Jesus é soberano. Ele é criador, ele é o ancião de dias que nosso irmão Daniel viu. Ezequiel também viu um ancião de dias.
Daniel, quando vai escrever, ele tem a clara visão de ver um ancião de dias. Ele não está falando de Deus, ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Um ancião de dias que o seu dia não será contado como os nossos. Ele é soberano sobre todas as coisas. E disse Maria ao anjo, como se fará isso? Visto que eu não conheço o homem. Visto que eu não me deitei com homem algum ainda. Visto que eu não tive a oportunidade de conceber o casamento ainda com meu marido, José. Aí ele diz assim, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. E novamente se repete, dizendo, olha, ele será chamado Filho de Deus. É interessante notar que Maria era um vaso. Jesus toma emprestado agora a humanidade de Maria, mas também 100% Deus eterno. O Espírito Santo vem e cobre ela. A sombra do Altíssimo cobre Maria. E ela começa agora a gerar o Santo de Deus, o Filho de Deus. Versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Alguém pergunta assim, como é que Jesus foi gerado? Como é que Jesus nasceu? Bem claro aqui, porque para Deus nada é impossível. Nem para Maria, nem para Isabel, tua prima, que era estéril. E disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela diz, que o Senhor cumpra em mim a sua palavra, que o Senhor faça em mim o seu querer. E aí continua dizendo o texto. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrando em casa de Zacarias, e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. A criancinha, quando ouve a saudação de Maria, ela salta no ventre, ela fica agitada, e Isabel agora fica cheia do Espírito Santo. E isso não era normal, né? Vamos deixar bem claro, não era normal, não era costume deles. Né? Como a gente tem o Espírito Santo como igreja hoje, não era para todos naquela época. Era somente para reis, sacerdotes e profetas. Né? Então não era qualquer pessoa que tinha o Espírito Santo. Não era qualquer pessoa que recebia o Espírito Santo. Por quê? Porque ainda não era o tempo do Espírito Santo agir na terra, na plenitude total, como é sobre a igreja hoje, a partir de Atos capítulo 2. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Você é abençoada, e também o fruto do teu ventre também é abençoado. Né? Donde me provenha isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Ela não disse, de onde vem visitar a minha senhora. Ela diz, de onde vem me visitar a mãe do meu Senhor. Né? Ela não disse Teotocos, que é o que a igreja, algumas igrejas por aí, não vou ficar citando o nome, usa essa palavra para se referir a Maria como mãe de Deus. Ela não disse, de onde vem visitar-me a Teotocos. Ela diz, da onde vem me visitar a mãe do meu Senhor. Não significa que nós, cristãos, evangélicos, protestantes, não temos o respeito por Maria. Eu tenho um respeito muito grande por Maria. Um dia chegar no céu, eu quero abraçar Maria e dizer obrigado. E ela vai me dizer obrigado por quê? Eu não fiz nada, mas eu vou dizer obrigado por ter nesse ventre carregado a mãe de nosso Senhor. Né? Desculpa, ter carregado ao nosso Senhor Jesus. Né? Obrigado. Obrigado mesmo. Ela pode dizer, mas eu sou apenas serva. Como ela disse, né?
eu sou apenas serva do Senhor, cumpra-se minha a sua vontade. Né? Mas nós temos esse respeito por Maria. Como nós temos respeito por José, nosso irmão José, como o Papa Paulo e os nossos irmãos do passado e do presente que nós temos agora. Mas nós temos esse respeito, esse carinho por Maria. Em nenhum momento nós estamos pisando em Maria. Nós não pisamos em Maria. Nós não desrespeitamos Maria. Nós amamos Maria como serva do Deus vivo também. Nós respeitamos Maria como a mulher que carregou em seu ventre o Filho do Deus vivo. Ela não foi mãe do Deus vivo. Ela carregou em seu ventre o Filho do Deus vivo. Versículo 44. Porque eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu. Né? Tá vendo como é que o anjo, a Isabel diz para ela, você é bem-aventurada porque você creu. Né? Não é porque você é boa demais, não, porque você creu. Deus falou que ia fazer e você creu e está grávida. Né? Pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria, ao cântico de Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? Porque atentou, olha o que ela diz aqui, versículo 48. Porque se atentou na baixeza ou na pequenez da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E nós cremos que Maria foi uma mulher bem-aventurada. Como também cremos que nosso irmão Noé foi bem-aventurado por Deus, o escolheu para construir uma arca, né? Salvar a sua família e vários animais. Né? Porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Né? Vamos voltar para Mateus, então. Aqui é um fato interessante. Quando José descobre agora que Maria está grávida, e a Bíblia deixa bem claro, versículo 19, Mateus 1, 19. Então José, seu marido, tá vendo como é que a Bíblia já trata Maria e José de marido e mulher já, né? Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar ou falar coisas más acerca dela, intentou deixá-la secretamente. Ele nem contou para ela, ele diz assim, vou deixar essa mulher, né? Seria difícil para ele, né? Um homem, de repente, vai casar e sua esposa, já esposa, né? Noiva, esposa, está grávida. E por mais que ela contasse para ela, estou grávida do Espírito Santo. Sendo que fazia mais ou menos 400 anos que Deus não usava nenhum profeta para falar mais. Nenhuma manifestação de Deus. Nem no templo, em lugar algum, não havia mais manifestações. Né? E o povo está guardando durante 400 anos silêncio. Como que a gente diz? O silêncio de Deus. Aí diz assim... E aí ele aparece, né? Dizendo, ela aparece em casa. Como é que você está, Maria? Eu estou grávida. Um anjo apareceu aqui no meu quarto e de repente eu fiquei grávida do Espírito Santo. Seria difícil para um homem, né? E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Novamente chama aqui José, filho de Davi. Não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ou seja, é a obra de Deus que está sendo fazendo. O que está acontecendo é a obra de Deus no José. E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Observe que o anjo diz que o nome da criança seria Jesus, que significa o Senhor salva. É bem claro as Escrituras. E por que o Senhor salva? Ele diz assim, porque Deus salvará Israel do domínio de Roma? Não. Deus salvará Israel do domínio dos seus inimigos? Na época, Roma estava governando sobre Israel, né? Israel só estava sob o domínio de Roma? Não, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos lembrar de um texto lá em Marcos, capítulo 2. Vamos lá comigo. Isso, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim. Marcos 2, 1. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta o cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Jesus estava anunciando a palavra aqui, lá em Cafarnaum, em sua casa. Provavelmente aqui é a casa da sogra de Pedro, né? E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, olha o que Jesus diz para ele, filho, perdoados estão os teus pecados. O que nós acabamos de ler é, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. E agora Jesus diz, um dos primeiros milagres que Jesus faz, perdoados estão os teus pecados. Ali interessante agora. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E agora? Eles estão dizendo assim, olha, esse homem está falando blasfêmia, ele está pecando, ele está errando, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas lembra que o anjo disse para Maria, ele será chamado Filho do Altíssimo. Depois, Filho de Deus. Por 3 vezes o anjo cita a mesma coisa. Ele será chamado Filho do Altíssimo ou Filho de Deus. Ou seja, o que o evangelista Marcos está dizendo é que Jesus tem o poder de perdoar pecados porque ele é Deus. Porque ele é soberano. E aquilo que Mateus disse então, né? Olha, ele salvará o seu povo, o anjo dizendo para nosso irmão José, dos seus pecados. Ele não salvará de Roma, do governo de Roma. Ele não salvará o seu povo da miséria. Ele não salvará o seu povo das angústias. Ele salvará o seu povo dos pecados. Porque a miséria pode passar. A fome pode passar. Mas pecado, o salário dele, como diz a Bíblia, é a morte. O salário dele ainda permanece. E nem toda a eternidade poderá pagar pecados. Só há um que pode perdoar pecados. Nem toda a eternidade que o homem morra e vá para o inferno lhe pagará pecados. Eu vou pagar os meus pecados, vou expurgar no purgatório. Só há um que pode perdoar pecados, Jesus. A mentira do purgatório diz, você vai expurgar os seus pecados num lugar que fica entre o céu e o inferno. Nesse período você vai expurgar os seus pecados, fazendo com que o purgatório se torne um lugar de perdão para os pecados meritório. E não é assim que a Bíblia diz. Só há um que pode perdoar pecados. Os fariseus disseram assim, ó, só há um que pode perdoar, é Deus. E o anjo está dizendo para o nosso irmão José,
ele, Jesus, o que há de nascer de Maria, perdoará pecados. Não é Maria que perdoará pecados. Não é José que perdoa pecados. É Jesus quem perdoa os pecados. É Jesus quem tem o poder de salvar o homem do pecado. Nós podemos aqui juntar, pelo menos já falei que, duas mentiras que a gente só ouve dentro da igreja. A primeira mentira, que Maria é uma mulher que pode salvar. Que Maria é uma mulher que está acima de todas as mulheres. Que Maria é uma mulher sobrenatural. Porque Deus salvou Maria, Deus usou Maria porque Maria também foi gerada pelo Espírito Santo. Isso é mentira. E outra coisa que nós acabamos de ver aqui, né? Não existe purgatório. A gente só pode ouvir isso no púlpito de uma igreja, que é um lugar onde pode perdoar pecados. Que se você jejuar, nós vamos falar de nós protestantes, que se você jejuar bastante, que se você orar bastante, que você renunciar à sua carne bastante, pode perdoar o pecado. Isso é mentira. O único que pode perdoar pecado é Jesus. Jesus pode perdoar o pecado. E aí nós oramos, nós jejuamos, nós nos santificamos, porque já fomos perdoados, e por a gratidão ao Senhor, por agradecimento ao Senhor, nós fazemos tudo isso. Mas não para perdão dos nossos pecados. Porque o poder de perdoar pecados não está em nós. Não está em Maria, não está em José, não está em Pedro, não está em Paulo, não está em João. Não existe um intercessor, humanamente falando, de homens entre Deus e o homem. Só existe um intercessor. Jesus Cristo. Só há um intercessor. Jesus Cristo. Isso é escola bíblica dominical. A gente aprendemos isso. No catecismo da igreja, nós já aprendemos isso. Que só há um que pode perdoar pecados. Jesus Cristo. Não, mas nós não podemos ter somente as Escrituras como um padrão estabelecido para a igreja. Nós precisamos ter os concílios, a palavra papal e outras coisas, os pais da igreja. Mas vamos parar, só analisarmos. Não precisamos nem utilizarmos muita Bíblia. Vamos parar e analisar. Se então o purgatório existe para perdão dos pecados, para que Jesus veio então? Para que Jesus veio? Se existe o purgatório, se existe penitências para perdão do pecado, para que Jesus veio? É só para analisar, não precisa nem para as Escrituras. Se Jesus perdoa pecado, e o purgatório também perdoa, então o purgatório também salva. As penitências também salvam. E agora a obra de salvação não está mais em Deus, a obra de salvação está na mão de um homem. A salvação não depende de mim, como diz a Bíblia. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé, não é de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E deixa bem claro as Escrituras. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos continuar? Versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Está lá em Isaías 7,14. Isaías 7,14 diz assim: Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem, aqui virgem também pode ser traduzida como moça, né? Eis que uma moça, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Como diz lá também em Mateus, então, né? Onde a gente leu, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E aí continua o texto dizendo assim, olha: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher.
Ele então conclui o casamento. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. Algumas pessoas dizem que José já era casado antes de Maria e se tornou viúvo e casa com Maria, por isso que aparecem aos irmãos de Jesus e as irmãs, né? Mas a Bíblia não diz isso, diz que Jesus é o primogênito de José, né? Então o primeiro filho realmente é Jesus. Alguns, para forçar então o texto, diz que José tinha 2 mulheres. Depois de Maria ele casou com outra, ele pôde conceber família com a outra. Isso também é errado, mentira, né? A Bíblia diz assim, não conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Observe que Maria não foi virgem para toda a eternidade, né? A Bíblia diz, e não a conheceu, não coabitou com ela, até que deu à luz ao filho, o primogênito. Então, José não teve relação sexual com Maria enquanto Maria não concebeu, mas depois Maria era como qualquer outra mulher normalmente. Se nós observarmos lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 1 ao 7, vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Aqui Maria já estava grávida. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade chamada Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E acontecendo que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu primogênito. Agora, está vendo que a Bíblia está falando sobre Maria? Que Maria dá à luz ao seu filho primogênito. E envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles naquela estalagem. E a Bíblia continua dizendo assim, ó. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, a Belém, e vejamos isso que acontecera, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido dito. Os anjos agora aparecem, o anjo aparece a esses pastores e diz assim, olha, hoje vos trago novas de paz. Boas novas, novas notícias. Aquele Senhor Salvador que vocês tanto aguardam, né? Apareceu. E nasceu. E a Bíblia diz que neste momento aparece uma miríade de anjos que começam a louvar a Deus. E é como nós lemos, os pastores foram, conferiram isso, viram que era isso,
e começaram a espalhar a notícia. Olha, nos apareceu um anjo do Senhor. E a Bíblia diz que quanto mais falavam sobre isso, sobre o nascimento dessa criança, as pessoas criam e os anjos louvavam a Deus. Os anjos não louvavam Maria, mas louvavam a Deus. Os anjos não louvavam a José, mas louvavam a Deus, né? Que seja essa a nossa atitude. Nós precisamos ser gratos a Deus, não pelas bênçãos infindáveis que Deus pode nos dar. Nós precisamos ser gratos a Deus pela vinda do seu Filho, pelo amor que Deus deu para com as nossas vidas, a demonstração de amor que Deus deu para conosco, pela vinda do seu Filho Jesus Cristo. Quem éramos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Nós estávamos perdidos, estávamos mortos, estávamos apartados, afastados de Deus, mas agora através da vinda do seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador de todos aqueles que creem, daqueles que lhe buscam, Deus nos fez agora apresentáveis a Ele. Não pelas justiças da nossa mão, não por aquilo que havíamos feito, mas por causa da sua bondade, do seu amor. Deus nos justificou. Como diz Romanos 5:1, fostes justificados pela fé. Temos, pois, paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pregar essas boas novas do Evangelho. Nós precisamos pregar a boa semente do Evangelho, né? Dizendo a este mundo, olha, Jesus é o Salvador de todos os pecados. Jesus é o perdoador de todos os pecados. Ele é o único que pode perdoar pecados. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus.